Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo à Oficina da Missão. O assunto hoje é oração intercessória. Veja esse texto do apóstolo Paulo, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1, 15 e 16. Percebemos aí que o apóstolo Paulo era um homem de oração. E ele orava pelos seus queridos, orava pela sua igreja. Veja aqui dois pensamentos fantásticos sobre oração. Diz assim: a oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Livro Ciência do Bom Viver, página 509. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria, se ou não pedíssemos assim. Livro Grande Conflito, página 525. Fantástico, fantástico como Deus ele está disposto a operar em nossas vidas através da oração. Agora veja aqui Cristo e a oração. Cristo orava no deserto, Cristo orava antes de escolher seus discípulos, Cristo orou a noite toda antes de libertar de um demônio o filho de um nobre, Cristo orou antes da cruz, noites atarefadas não podiam impedir madrugadas de oração. Uma escritora norte-americana chamada Ellen White, pastor, chega a dizer assim: o sol não viu Jesus dormir, porque antes do amanhecer, Jesus já começava a orar e trabalhava até tarde, altas horas da noite, e depois ele iria orar. É fantástico, né? Me chama a atenção realmente que o próprio Cristo, né, ele tinha uma conexão com Deus muito mais intensa, né, do que a gente sonharia conseguir. E a gente vê que ele faz uso da oração de maneira diária, né? Ele dependia da oração não somente para o dia dele ser um dia que fluísse da maneira que Deus tinha planejado para ele, mas também ele usava a oração de maneira intercessora, né? Então ele ia escolher os discípulos, ele orava a noite inteira antes para que a escolha fosse de acordo com a vontade do Pai, né? Ele ia realizar milagres, ia realizar o dia a dia do discipulado dele, antes ele tinha os momentos de oração particulares dele. O senhor me lembrou de um texto aqui fantástico que diz assim, o próprio Jesus ali, ele conversando com Pedro, ele falou: Pedro, o diabo quer acabar com tua vida, Pedro, mas eu quero lhe dizer que eu estou orando por você. Então a oração intercessória, a Bíblia ela não apresenta, ela não sistematiza, melhor dizendo isso, mas ela apresenta um fato, que quando você ora por alguém, você habilita o céu para trabalhar de maneira mais poderosa na vida daquela pessoa. E tendo em mente isso, percebemos que a oração faz três coisas, logo a princípio. Primeiro, permite que Deus fale a nós sobre os nossos pecados. Eu oro a Deus, Deus começa a falar comigo: olha, Alexandre, você está errando nisso, é preciso mudar isso. Então a oração ela começa a trazer um benefício automaticamente para nós. Porque como que eu vou começar a me aproximar de Deus me comportando como discípulo do diabo? Pastor, e aqui eu ressaltaria uma questão, né? A gente só vai conseguir permitir que Deus ele fale a nós na oração quando nós pararmos de falar um pouquinho também. Porque geralmente verdade. a nossa oração ela é tão focada em falar os meus pedidos e falar os meus agradecimentos que quando eu termino isso aí, eu já termino a oração e vou embora. Mas realmente às vezes está faltando um pouquinho nós pararmos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Parar para ouvir. E aí eu até destacaria, né, o conselho de Jesus, né? Se você quer orar, vai para o teu quarto, vai num local secreto, fica ali sozinho com Deus. É a experiência da solitude, né? Você ficar isolado de outras coisas ao redor, não com o propósito de não querer estar junto com os outros, mas com o propósito de você realmente ter um momento especial, né? De ouvir a Deus. Talvez estaria dentro desse primeiro ponto muito aí, bom. né? E quando você ora também de forma intercessora, Deus aprofunda no seu coração o desejo com relação à salvação da pessoa na qual você está orando. Então, quando eu oro pelo aluno que eu estou estudando a Bíblia, quando eu oro para o meu parente que eu quero levar a Jesus, meu filho, às vezes seu esposo, enfim, e aquilo vai trazer em você um desejo de você realmente ver aquela pessoa salva, e esse desejo ele acaba se transformando em atos de caridade, atos de bondade, para com aquela pessoa que você quer ver junto aos céus. E como nós falamos aqui, faz com que Deus trabalhe de maneira mais poderosa na vida daquela pessoa, na qual o foco da oração. Nós estávamos conversando aqui antes da gravação, lembramos de Esther, né? Um momento de oração intercessora. Nos lembramos também ali como Jó orava pelos seus filhos.
Daniel orando naquela situação na qual ele tinha que interpretar um sonho do rei, ele se virou para os amigos dele e falou, olha, por favor, orem por mim. E o próprio rei orando também por ele, quando ele está na cova dos leões aquela noite, né? O rei passou ali, né, angustiado também, intercedendo por ele. Orando por ele. Agora, algumas dicas aqui, 2 apenas, ore de forma específica. Né? A igreja tem vários projetos de oração intercessória. Por exemplo, tem um projeto de um cartãozinho na qual você coloca ali 5 nomes na qual você desejaria de ver aquela pessoa tendo uma experiência real com Deus. Aí você coloca ali os 5 nomes, 5, uma parte fica com você, uma parte vai para a igreja. E às vezes nós oramos, eu quero apresentar perante ti, Senhor, aqui esse cartãozinho. Não é a maneira correta. A maneira correta é você olhar para aquele cartão, olhar, às vezes você tem um caderno de oração, uma lista de interessados e entregar nome por nome. Senhor, eu quero entregar aqui o João, o Senhor conhece o João tem um problema com a saúde dele, o João está pensando numa dificuldade no casamento, apenas aqui citando um exemplo. E aí você intercede de maneira específica por aquela pessoa, pedindo para que Deus possa trabalhar de maneira mais poderosa na vida da pessoa. Pastor Alexandre, eu tenho até um exemplo interessante. A minha mãe, ela tem essa prática da oração intercessora. Sim. E eu lembro quando eu era pequeno que ela tinha um caderno. E nesse caderno ela registrava o pedido da pessoa, o nome da pessoa, a data que foi realizado o pedido, e ela orava por cada um dos pedidos específicos que pediam para que ela intercedesse. E quando a pessoa tinha uma resposta àquela oração, ela anotava o dia que foi respondido também o pedido que tinha sido feito. Então eu acho interessante, né, essa prática de oração específica, né? Orar pelo nome da pessoa, mas pelo pedido específico da pessoa. E volta naquele item anterior, né? Isso daí fortalece o nosso amor pela pessoa, o nosso interesse pelo bem-estar dela de uma maneira completa, integral. Pastor, o senhor mencionou algo que me lembrou aqui, que a igreja começou banhada em oração. Então Jesus, ele orou em seu ministério. Os discípulos, quando começaram o ministério também ali, já sem Jesus já havia ido ao céu, começou banhado em oração. Nós precisamos entender que a igreja, ela anda mais rápido quando ela anda de joelho. Só que a igreja, ela não são os líderes apenas. Não é apenas um momento na qual nós estamos no culto. Nós somos a igreja. Você é a igreja. A igreja não é prédio, não é cadeira. Então, Deus nos chama para nós orarmos mais. Termos uma vida de oração. E aí entra a oração em grupo. Com certeza. Você se reunir em um grupo com um propósito. Quem sabe, algo aqui, uma ideia fantástica, pastor. Às vezes a igreja está saindo. Nesse momento, por exemplo, tem um grupo ali dando estudos bíblicos. Indo na rua distribuir folhetos, dando estudos bíblicos, quem sabe fazendo visita em um hospital. Por que não, nesse mesmo momento, reunir um grupo ali na igreja, em uma sala? Olha, nossos irmãos estão fora, mas nós daremos poder para eles aqui, porque nós seremos a coluna de oração, a pedra de oração, enquanto esse grupo estiver fora na missão, nós estamos aqui orando no mesmo momento, no mesmo período de tempo, e isso daí vai dar um poder para esses irmãos irem para a rua, fazerem visitas, darem estudos bíblicos e pregarem o evangelho. Pastor, eu não sei o senhor, mas eu sinto, eu acredito também que o senhor deve sentir, eu como pastor dou aqui um testemunho, eu sinto na minha vida quando os membros estão orando. Parece que você tem um poder a mais, vem algo a mais assim, e você sente realmente a guia de Deus na sua vida quando outros estão orando por você. E é interessante, né, pastor? Às vezes a gente está lá na frente pregando e nós conhecemos alguns irmãos que falam pra gente assim, pastor, quando você está pregando, eu estou orando por você. E às vezes você está pregando ali e em algum momento você passa e cruza o olho com o olho da pessoa e você sabe que aquela pessoa está intercedendo por você. Então, em momentos, né, de um culto evangelístico, ali no momento onde tem muitos interessados na igreja, até mesmo durante a classe bíblica, nós precisamos ali naquele momento, estamos sentados juntos ali, mas estamos intercedendo. É verdade. Durante a programação, não apenas antes, durante e após. Né? No momento que o pastor está fazendo um apelo, o ancião, ele está fazendo um apelo, porque aquele é um momento chave, um momento importante. E é o momento de nós, então, fecharmos nossos olhos, Senhor, esteja com o pastor, abra a mente dessas pessoas para atenderem um apelo de Deus. Bem, eu gosto aqui, pastor, eu coloquei esses pensamentos aqui, porque isso nos tranquiliza na tarefa missionária. Eu preciso orar por quê? Porque eu sou fraco, mas Ele é forte.
Preciso orar porque eu sou débil, mas Ele, Deus é poderoso, o Senhor do universo, aquele que comanda o mar, que comanda os ventos, Ele está contigo, Ele é poderoso. A autoridade da igreja, ela não está baseada na minha autoridade, na minha posição, mas na autoridade, no senhorio do Senhor Jesus. Então Deus é poderoso e a oração me conecta a esse poder fantástico. Eu não posso, mas Ele pode. E em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei como alcançar meus vizinhos, eu não sei como alcançar meus parentes, meus amigos, meus queridos, mas Ele sabe. E com certeza Deus ama os teus queridos mais do que você mesmo, porque Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário por essas pessoas. Eu sei que às vezes parece desafiador um pouco daquilo que estamos falando aqui, mas lembre-se, ninguém nasce um pescador de homens. E disse Jesus, vinde após mim e eu farei de você um pescador de homens. Que Deus use de você de forma poderosa na sua obra.